Fala, povo de axé, sejam bem-vindos. Eu sou Edson Medina e esse é o Ed Axé Podcast. Olha, finalmente a gente chegou aqui no YouTube, né? E hoje é o nosso primeiro programa, né? E esse projeto eu já venho sonhando com ele faz muitos anos. E aí eu reuni os meus amigos, a Carla Barbosa, a Júlia Rocha e o meu amigo Davidson, que vai estar aqui comigo dividindo a apresentação, né? É isso, Juninho. Muito obrigado por me convidar. O Axé é parte integrante da minha vida há muito tempo e eu estou muito feliz de estar aqui no Ed Axé Podcast. Então, firma sua porteira, acende o seu congá, que esse é o Ed Axé Podcast. Isso, mas antes da gente começar, eu preciso falar de um assunto muito sério. A gente, do Ed Axé Podcast, a gente sofreu uma intolerância religiosa por parte do estúdio que a gente já tinha começado a gravar o nosso trabalho. Então, se você vê a gente em outro estúdio ou em outro cenário, é porque a gente estava nesse outro estúdio. E aí o dono, com a sua esposa, pediu que a gente se retirasse do ambiente, né? E aí a gente não conseguiu mais dar continuidade ao nosso trabalho, mas a gente já está num estúdio diferente, respirando outros ares, não é, Davidson? E assim, como o Orixá não falha, a nossa primeira convidada, que é uma pessoa importantíssima dentro do Axé, também ficou conhecida por um episódio de intolerância religiosa que ganhou as redes, que viralizou. Ela foi defender uma filha de santo dela no supermercado. E hoje ela tá aqui. Ela é Yalorixá, escritora, já ganhou vários prêmios e homenagens, mas pra mim ela é mais que uma inspiração, porque eu sou fruto do axé dela, né? Ela é minha avó de santo, né? Eu nasci por um filho de santo dela, meu pai de santo é filho de santo dela. Hoje a nossa convidada é a mãe Márcia Marçal. Seja muito bem-vinda, sua bênção. Obrigada mesmo. Estou muito satisfeita, muito feliz, lisonjeada de estar aqui. O Balão abençoe a todos, né? Axé. Mãe Márcia, a gente faz sempre uma pergunta clássica, né? Como é que começa a sua história com a espiritualidade e o axé? Vou ter que resumir isso aí. Porque é uma história bem longa, né? O axé eu escolhi para mim. Ninguém me impôs, ninguém disse que eu tinha que ir lá, ninguém falou nada disso. Eu escolhi. Eu entrei para macumba, né? Como todo mundo fala, nós macumbeiros podemos falar macumba e a gente fala com orgulho danado. Com 9 anos. Com 9 anos de idade eu passei em frente a um terreiro. Escutei o barulho da tabaque, pedi minha mãe para eu ser da macumba, minha mãe deixou. Era uma umbanda e eu fui com muito amor e eu descobri que aquele era de fato o meu lugar, sabe? Cada dia que passava eu descobria que eu estava no lugar que eu tinha que estar mesmo. E eu cresci ali dentro da umbanda. Fui dos 9 anos de idade até os 15 anos. Com 15 anos eu conheci o candomblé através de um irmão de criação que ele se iniciou. E aos 17 eu entrei para não sair mais. Eu já amava o orixá, já quando criança. Eu amava e ao mesmo tempo precisava. Mas eu não tinha noção da precisão nem da necessidade. E ali também criança eu não sabia o quanto o orixá estava me ajudando. Esses dias eu estava falando com o filho de santo meu que eu sou realmente muito abençoada por coisas que acontecem com crianças hoje, né, na nossa cidade e fora dela também. E eu fui uma criança que andei muito na rua, eu fui uma criança que a maior parte do meu tempo era muito na rua. Eu acho que eu só ia para dentro de casa para comer e dormir, porque ou eu estava catando alguma coisa para me alimentar nas feiras, nas ruas, porque eu era catadora de xepa depois de papelão, alumínio, enfim, o que desse para arrumar um dinheiro eu catava na rua. E ninguém nunca me tocou, ninguém nunca buliu comigo, ninguém nunca me bateu, ninguém nunca me estuprou. Assaltar não ia mesmo, né? Claro. Não tinha nada para oferecer aos assaltantes. Mas nunca aconteceu nada comigo nessa infância dolorosa que eu tive. 9, 10, 11, 12 anos. Porque eu já era protegida, sabe? Eu já era de orixá. E a minha primeira proteção, a minha primeira grande paixão na vida, que sigo com essa paixão até hoje, foi Xangô. Porque eu não conhecia outros orixás, mas eu tinha um amor muito grande por Xangô e Yansan. Então, quando eu saía de casa para catar lixo, eu me benzia e chamava Xangô. E eu ia.
Quando eu não conseguia catar nada, que não tinha nada para comer, eu ficava no portão cantando para Xangô. E Xangô sempre esteve comigo, Xangô sempre me abençoou, Xangô sempre me ajudou. Depois, no Candomblé, que eu descobri que eu era filha de Obaloê, mas está tudo certo também, porque eu descobri que eu amava era a energia do orixá. Que eu amo é a energia do orixá. Não importa se é Xangô, Ogum, Oxum, Obaluayê, Iemanjá, eu amo o sagrado, eu vivo para o sagrado, eu quero viver quantas vidas eu tiver, eu quero ser do sagrado, que é o que eu acredito, é o que eu amo, é o que me mantém de pé, é o que me faz respirar todos os dias, desde o dia que eu descobri, nunca mais saí. Axé. Já começou emocionando a gente. Conta pra mim, mãe Márcia, como é que faz, assim, uma criança que teve uma infância, assim, super difícil. Hoje em dia a gente vê as pessoas culpando o orixá por tudo. Se tropeça na rua, ai, porque meu Exu não viu, meu Exu não sabe. Explica pra gente essa relação que eu vou considerar, assim, saudável entre a sua espiritualidade e a vida dura, que a senhora tinha, ainda conseguia ser grata, ainda saía de casa batendo o pé e firmando e pedindo a Xangô para abrir seu caminho, mesmo com toda a dificuldade que se apresentava ali. Eu passo muito por isso, vejo muito isso, escuto muito isso, e eu fico muito triste, eu acho isso um absurdo, sabe? Eu tento falar na minha casa, pelo menos na minha casa, ou para as pessoas que vão me procurar para um jogo, que existem duas coisas, dois caminhos. Uma é o sagrado, outra é a gente. Então, o sagrado, ele vem para a nossa vida para proteger, para dar caminho, para fortalecer. A partir do momento que a pessoa entra para uma casa de axé, para se iniciar, ou até mesmo para uma casa de umbanda para fazer amaci, lavagem de cabeça, ou o que é feito dentro de umbanda, candomblé para se iniciar, é para fortalecer o sagrado. Não é para fortalecer o bolso, sabe? Não é para fortalecer o casamento, a relação com o pai, com a mãe. É o sagrado. A partir do momento que você fortalece o ori, você tem mais força, mais vontade, mais coragem para ir para a vida, para buscar o que é seu. O sagrado é outra coisa. Entrou, se iniciou, acabou o seu preceito ou não, vai para o trabalho, vai procurar um trabalho, vai procurar uma vida melhor, vai procurar se levantar, se erguer, sabe? Não botar culpa, porque o sagrado não tem culpa. Por que o sagrado tem culpa? Bom, choveu muito hoje. De quem é essa culpa? O sol hoje está quente, mas semana retrasada estava frio. De quem é a culpa? Isso também é sagrado, o sol também é sagrado, a chuva também é sagrada. Tudo é muito sagrado. Então, tem culpado? Não, não tem culpado. Se chove, não tem culpado. Se esquenta, também não tem culpado. Se está ventando muito, não tem culpado. Porque é que para a gente poder tomar uma obrigação, dar comida à cabeça, dar comida ao orixá, dar comida a Exu, se não se ficou rico, se não arrumou um emprego, se não fez as pazes com o marido, ou se separou do marido, ou se o proprietário do imóvel pediu, por que é que o sagrado tem que ser culpado? Não, não tem culpa. Ninguém tem culpa. O dono da casa pediu a casa porque a casa é dele. O marido foi embora porque o relacionamento não estava dando certo. O emprego não saiu porque você não foi procurar ou porque não era aquele. A gente tem que ver a vida com esses olhos. Mesmo porque as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Sendo do sagrado ou não. Então, para mim, nunca existiu culpado na minha vida. Por tudo que eu passei ou deixei de passar, por tudo que eu não passo mais, ou que passo hoje, não tem sagrado. Sábado eu tive... A gente estava numa reunião informal na porta do barracão, eu e alguns filhos, e a gente estava falando justamente sobre isso, que uma filha de santo minha perdeu o pai, tem 3 meses, e ela era muito agarrada e ela não se conforma. E a gente conversando, eu falei, garota, eu tinha uma adoração enorme pela minha mãe. Eu sou aquela que sou apaixonada por mães. Eu sou apaixonada por mães. Eu acho que mãe é muito sagrada, mãe tem que ter um lugar muito especial na vida da gente, no coração da gente. Mãe, para mim, é tudo de mais lindo no mundo. Porque eu era apaixonada pela minha mãe. E a minha mãe também tinha esse mesmo amor por mim, justamente por causa dessa dificuldade que a gente teve na vida. Né? Minha mãe foi abandonada, viúva não, o marido dela, o primeiro marido dela, foi embora, deixou ela com 5 filhos. Só para dar uma resumida no que você me perguntou. Deixou ela com 5 filhos. Meu pai era viúvo, eles se conheceram, foram viver juntos. E eu nasci. Eu falo que eu sou filha única, porque sou de um casal, né? E eu nasci. E a minha mãe, ela, pela dificuldade depois da morte do meu pai, quando eu tinha 2 anos, meu pai morreu. Quando meu pai era vivo, a vida estava
maravilhosa, todo mundo tinha tudo, escola, comida, roupa linda. Meu pai morre quando eu nasci, 2 anos. Minha mãe pegou meus irmãos, botou na casa das minhas tias. Eu, com 2 anos, não fui para casa de ninguém e fiquei ali. Passamos por tudo que nenhum ser humano quer passar ou merece passar. Nenhum. Minha mãe se entregou à bebida e eu ali protegendo minha mãe. Não lembro de 2 aos 9, mas de 9 para cá eu lembro perfeitamente bem. Né? O que será que aconteceu com a minha mãe nesse período de 7 anos, né? Meus 2 anos aos 9. Mas aí eu comecei a proteger minha mãe, tomar conta, eu tinha que sair para rua, catar minhas coisas pra gente comer, proteger minha mãe, que ficava bêbada, caída na rua. E a gente foi ficando muito junta, eu e ela. Eu tinha medo que se minha mãe morresse, como eu era filha de um casal que tinha suas famílias à parte, quem é que ia ficar comigo? Eu me botar no juizado de menores. Eu tinha isso na minha cabeça muito, sabe, muito forte. Então eu tinha que ficar grudada com a minha mãe. Eu tinha que proteger a minha mãe. Eu não podia ficar sem ela, porque eu não queria ir para o juizado de menores. Eu fiquei ali protegendo, protegendo. E aquilo uniu tanto a gente. E eu fui defendendo, fui crescendo com isso, fui crescendo com isso, fui crescendo com isso, protegendo, guardando, sempre do lado dela. Então, para mim, mãe é muito sagrada justamente por causa disso. E a gente não, em nenhum momento eu falei assim, o orixá é culpado da vida que a gente viveu. E eu falei com ela assim, Nayara, eu nunca pensei na possibilidade de eu perder minha mãe. Nunca. Eu sempre falei, o mundo pode até acabar, mas a minha mãe tem que ficar viva. Quando eu tinha 40 anos, a minha mãe morreu. E o pior é que com 40 anos eu já podia dar o que eu sempre sonhei dar para ela, uma casa. Eu queria dar uma casa com móveis legaisinho, bonitinho, que a gente não tinha, com que tivesse luz, que tivesse água, que a gente morava num quarto sem luz, sem água. Ficamos resumidas aí, eu e ela. Um quarto sem luz, sem água, sem comida, é lógico, sem nada. Então eu queria dar isso para minha mãe, uma casa bonita, com móveis legais. Eu podia fazer isso aos 40 anos. Um câncer levou minha mãe. Eu achei que o mundo ia acabar para mim ali naquele minuto, quando a minha mãe morreu. Sabe? Em novembro de 2000, minha mãe foi embora. Eu fiquei uma semana, exatamente uma semana, sem comer, chorando, porque eu lembrava do nosso sofrimento e a minha mãe foi embora. Eu lembrava do nosso sofrimento e a minha mãe foi embora. Eu só chorava. Aquela cena da minha infância vinha muito na minha cabeça, minha mãe bêbada, eu catando coisa, eu catando lixo. E agora minha mãe morreu. E eu fui uma semana. Foram filhos de santo para minha casa, eu tinha filhos que estavam de preceito. Foram para minha casa para me proteger, para me dar comida, para fazer comida para mim. Meu filho tinha 7 anos. E eu só chorava. Eu só chorava, só chorava. No dia da missa de 7 dias da minha mãe, que eu marquei a missa, eu cheguei na igreja, eu olhei para todo mundo na igreja. Minha tia estava, irmã dela, meu tio estava, irmão dela, meus primos, meus irmãos, só não estava minha mãe. Eu desabei ali naquela igreja na frente do padre, eu chorei, chorei, chorei. Mas eu tive uma coisa assim na minha cabeça, uma imagem, assim como se eu estivesse vendo a minha mãe ali, pedindo para eu não chorar, e eu falei, não choro mais. Falei, eu não choro mais. Eu não chorei mais e voltei pro meu barracão, que eu estava fora dele há 7 dias. Porque a minha mãe amava o candomblé, a minha mãe amava o baluaê, a minha mãe amava o barracão, a minha mãe me amava como filho e como Ialorixá que eu me tornei. Então eu não podia deixar aquilo parar. Eu tinha que dar continuidade até mesmo por conta dela. E eu voltei. E eu não culpei ninguém. Aí ela falou assim, mas a senhora não ficou chateada com o baluaê ou com a poeira porque eles poderiam salvar a sua mãe? Eu falei, mas eles não podiam salvar minha mãe. Porque já estava no caminho da minha mãe. Partiu aos 77 anos, porque quem manda na nossa vida é o Lodumare, ele é o Criador. Ele sabe quando a gente chega e sabe também quando a gente parte. Então a gente tem que entender, não tem que se revoltar. Então eu não tenho que me revoltar porque perdi minha mãe, eu não tenho que me revoltar porque ainda de orixá feito, ainda iniciada, eu ainda tinha uma vida difícil, porque eu queria muito ter uma televisão, e eu já era iniciada, eu não tinha uma televisão na minha casa, eu não tinha um móvel na minha casa, eu não posso me revoltar com isso. Cabe a mim resolver isso, sabe? Cabe a mim procurar melhorar de vida. Outros trabalhos, ganhar dinheiro de uma outra maneira. Não cabe ao orixá fazer isso por mim. Cabe a mim fazer isso pelo meu orixá, porque o meu orixá é o meu ori.
É o meu ori que comanda a minha vida. Então não posso depender, sentar e achar que o meu ori tem que fazer tudo por mim, se eu estou sentada. Ah, não, quem tem que fazer é o baloaê. Não tem comida aqui em casa, o baloaê tem que dar um jeito, porque eu sou iniciado do baloaê. Não, porque eu não sou a única iniciada do baloaê. No mundo existem milhares e milhares de pessoas iniciadas do baloaê. Então ele não tem que trazer comida dentro da minha casa, embora ele seja o senhor da fartura. Eu tenho que ir atrás do meu compromisso na vida para a minha espiritualidade me fortalecer. Então eu não aceito quando as pessoas culpam a espiritualidade, porque não tem. Na verdade, nós é que somos os culpados de não procurar o que é melhor para a gente. Aula, mãe Márcia. Muito obrigado. Fica aí a lição. Muita coisa. Agora, falando sobre a intolerância, né, que foi o assunto que a gente abriu o nosso programa, e a senhora ganha um pouco de notoriedade na mídia com um caso de intolerância, né? Como que a senhora vê hoje, que a senhora é uma ativista, que a senhora participa de palestras, de fórum, a intolerância dentro daqui da cidade do Rio de Janeiro? Com muita tristeza, tá? Mas eu acho que isso aí sempre existiu, sempre aconteceu, só que a gente não tinha muita visão porque não tinha a tecnologia que temos hoje, então a gente está vendo aí todos os dias. Quando criança, né, que eu era macumba, entrei para macumba com 9 anos, eu nunca passei por uma situação dessa, que eu acho que era normal as pessoas serem macumbeiras, não sei. Quando adolescente, eu também sou bastante culpada pela intolerância hoje, pessoas da minha geração bastante culpadas. Hoje eu tenho 65 anos de idade, mas quando eu tinha ali 20, 19... Qual é a sua religião? Sou católica. Nunca fui. Então eu estava escondendo quem eu era. Né? Então eu estava escondendo quem eu era por algum motivo. Então hoje não. Qual é a sua religião? Eu sou candomblecista com muito amor. Sangue, pele, suor, coração, cabeça, total. Aqui é tudo candomblé. Sabe? 24 horas por dia, tudo candomblé. Mas com 20... Aí eu enganava os outros. Qual é a sua religião? Católica. E quando tinha candomblé, estava eu lá, viradinha de santo. Que católica é essa? Então, hoje eu vejo isso com um pouco de culpa, por ter escondido lá na década de 70, 80, que eu era do candomblé, e com muita preocupação, porque cada dia que passa aumenta, justamente porque não temos um canal de TV que possa falar da religião, que possa ensinar que a religião não é o que os outros estão querendo pintar, que estão pintando, que muita gente está acreditando. Muita gente hoje está passando... Qual é a sua religião? Evangélica, está indo para lá porque está sendo vendido coisas, sabe? Sonhos, e as pessoas estão acreditando, estão escondendo o candomblé, estão escondendo a Umbanda. Você vai de madrugada aí procurar um filme aí num canal desses abertos, é totalmente evangélico, não tem nada que fala ali do candomblé, não tem pessoas vestidas assim como nós, mostrando que o candomblé é lindo, que o candomblé é bonito, que o candomblé engrandece, que o candomblé salva, porque o candomblé salva. O candomblé salva vidas, o candomblé salva a cabeça, o candomblé mostra caminho, o candomblé acolhe, abraça. Um banho de ervas, não chama banho de erva para tudo. Ajuda, mas quem é que vai dizer isso? Quem é que diz isso? As pessoas não estão preparadas para falar e os outros não estão preparados para ouvir. Em 2020 eu fui muito convidada para fazer lives. Então eu fazia 3, 4 lives numa semana e o Yuri uma vez me perguntou, em 2021 já, mãe, tu não cansa de fazer tanta live? Yuri, cansar eu me canso, mas não vou parar não, porque ninguém me convidou para ir no canal de televisão falar do candomblé, eu falo aqui mesmo. Porque ali eu estava falando do candomblé. Então, quanto mais pessoas me ouvirem falando do candomblé, quanto mais pessoas ouvirem vocês, com Ed Axé, falando do candomblé, vai ser bom pra gente. Que as pessoas vão respeitar e ver que nós não estamos aqui para prejudicar ninguém. Que é uma religião como outra qualquer. Sim, só e que é melhor, mas tudo bem. Eu concordo. E precisa do seu espaço, porque a gente vê muito ainda na internet, tem no TikTok, em todas as redes, né? A gente tem muita macumba, né? Como a gente fala. Mas na televisão aberta a gente não tem. A gente não tem um programa de madrugada falando sobre as pessoas ligando para contar alguma coisa, para receber uma orientação. Exatamente. E é para isso que a gente criou o Ed Axé Podcast. Pra gente ir pra TV aberta, fazer o nosso programa. Isso aí. Aproveitando esse gancho, como é que a senhora lida com essa exposição? Até que ponto a senhora acha que o candomblé pode ser exposto e a Umbanda? O limite do que deve ou pode ser mostrado nas redes sociais? Como a senhora enxerga isso? Porque hoje tem muito conteúdo
né, em todas as plataformas, mas tem muito conteúdo que talvez não seja tão legal. Então, qual é a medida? Eu acho que pode ser mostrado a grandeza e a beleza do candomblé. O axé fica para dentro do candomblé, eu acho. Todas as vezes que eu fui convidada, né, para fazer podcast ou para fazer live na época, eu tenho assessoria e eles sempre falavam: minha mãe não fala de fundamento, porque eu acho que fundamento não é para ser falado, é para ser vivido. E isso você só vive dentro do seu axé, dentro da sua casa. Nós pertencemos a um axé que não aceita fotografias, não aceita filme de orixá. A gente pode filmar o começo do nosso candomblé, a gente pode filmar até o momento que não chega nenhum orixá. Se for chegar um orixá, não tem filmagem. E não tem. Para mim, eu não fui iniciada nesse axé, mas para mim é ótimo. Para mim é ótimo. Quando eu cheguei lá em 1990, tá perfeito. Não precisa, sabe? Não precisa. Você tem que mostrar a grandeza, você tem que mostrar o que o candomblé é capaz de fazer para ajudar uma pessoa, a conversa que pode se ter, rodas de conversa, assuntos que pode engrandecer uma pessoa. Para que serve aquela folha? Esse banho aqui para acalmar a cabeça, esse banho aqui serve para fazer. Isso sim, mas o conteúdo do axé, do segredo do axé, eu acho que não deveria ser exposto, não. Eu não sou de acordo. Mas, como a gente não pode mandar em ninguém, a gente faz o nosso e segue, né? É verdade. E esses eventos também que estão popularizando, né? Como rodas de samba, que tem esses sets, que fala muito de Exu, de Pombagira, de Malandro, esses eventos temáticos, até mesmo a marcha para Exu, que se fala muito hoje em dia. Como é que a senhora enxerga isso? Marcha para Exu, eu até enxergo com bons olhos. Desde que seja sem o Exu estar ali, presente, sabe? Só mostrando a beleza, como eu disse, do Exu. Mostrando que ele não é diabo, não. Aí eu aceito. A partir do momento que já vai Exu pra rua dando gargalhada, já não concordo muito, não. O samba também. O problema do samba é que começa a cantar o malandro, não sei o que, daqui a pouco você vai ver, olhar e volta, tá todo mundo recebido ali, ó. Todo mundo dando esse tremendo esquisito. Não vou fazer críticas em relação a isso, por quê? Porque Exu é aquele que, se você convida, ele chega assim. Se você convida, é uma energia que chega assim. Exu gosta de ser chamado, Exu gosta de ser louvado, Exu gosta de ser convidado. Então, se você faz uma roda de samba, você começa a cantar, você está evocando essa energia. E ali do samba tem muita energia de Exu, né? De povo de rua. Então, se você está evocando essa energia, nada pode proibir essa energia chegar. Um ori que tá ali mais abertinho. Exatamente. Vai chegar, o Exu vai chegar, entendeu? Então é muito complicado, mas eu não sou contra. Eu sou contra a banalização, a bagunça, sabe? O olhar com o outro lado de bagunça, que Exu é bagunça, que Exu é cachaça, que Exu... Não é nada disso. Não. A gente tem que respeitar tanto quanto o orixá, sabe? Porque também é sagrado. Também é energia sagrada. Não é com a mesma colocação do orixá aqui, né? Mas Exu também é uma energia sagrada. Também merece respeito. E como merece respeito? Axé. Então, se a gente deixar as pessoas banalizarem e fazer sem esse respeito, daqui a pouco ninguém acredita mais. Daqui a pouco ninguém... Aí vai complicar para todos, porque tem os que acreditam, tanto que acreditam muito. Aí começa a não acreditar mais, aí vai sobrar para gente que acredita muito, que acredita demais, porque vão duvidar. Entendeu? Então é complicado, tá complicado, mas que pena, nós não temos ali um superior, um livro, um negócio, um patrono que, ó, você pode ir até aqui, tá? Daqui para cá você não segue, não, porque senão você vai ser banido. Nós não temos. Então a gente tem que seguir assim, pedindo para que as coisas melhorem. Segurar no bom senso das pessoas não é uma coisa tranquila. Agora, a poeira, né, já que a gente está falando de Exu, é uma pombogira da senhora, que já é bem conhecida, né? Como é que começa a sua história com essa pombogira? Poeira é um amor na minha vida, sabe? Poeira é um luxo para mim. Porque a poeira chegou na minha vida, eu tinha 14 anos. E ainda estava passando por aquilo tudo. Minha mãe entrou em desespero porque 14 anos na década de 70, 1974, né? Exatamente. A menina com essa idade era criança. Hoje não é mais, mas a menina de 14 anos na década de 70 era criança. E eu era uma criança. Eu era uma criança muito magra. Eu sempre fui muito magra.
minha mãe não segurou a barra de eu estar recebida de uma pombagira. Só que a poeira chegou na minha vida com determinação. Ela não chegou como normalmente o iniciandinho ali, o Exu, o orixá meio que ainda devagar. Não, ela chegou determinadona, ela chegou cheia de razão, cheia de atitude. E a minha mãe foi pedir para ela que não queria, não quero, minha filha recebendo o Exu, minha filha recebendo pombagira. Ela pegou a mão da minha mãe e pediu à minha mãe para que minha mãe não tivesse medo dela, que ela chegou na minha vida para mudar. E ela só sairia quando ela mudasse. Nossa, me arrepiei. Ela só sairia quando ela mudasse. Que ela veio para mudar a minha vida. E mudou. E aí começou. E mudou. Totalmente. Ela mudou minha vida totalmente. Totalmente, totalmente. Em 2015, a poeira chegou na minha casa e falou para minhas filhas de santo para eu me preparar, que eu ia me tornar bastante conhecida. Isso foi no dia 13, porque a poeira chegou na minha cabeça no dia 13 de junho de 1974. E isso aconteceu no dia 13 de junho de 2015, exatamente, que eu toco para Tranca-Rua nessa data. Né, que eu tenho um carinho muito grande por Tranca-Rua. Ah, vocês já perceberam que eu tenho carinho muito grande por todos eles. Mãe é isso, né? Aí a poeira chamou meus filhos de santo e falou isso. Para eu me preparar que a minha vida ia mudar, que eu ia ser muito conhecido. Quando acabou a macumba lá, todo mundo da Mãe de Santo, a poeira falou isso. Eu falei, gente, eu sou Mãe de Santo já é conhecido. Tá, isso foi no dia 13. Quando foi no dia 15, aconteceu um fato assim, de setembro, aconteceu um fato inusitado. Muito, porque a gente sempre é parado por um evangélico qualquer, né? Jesus te ama. Jesus, sempre, todo macumbeiro é parado. E isso nunca deixou de acontecer comigo ou com o filho de santo, da onde a gente tem barracão, onde a gente mora. Sempre alguém passava, Jesus te ama. Tá amarrado em nome de Jesus. Eu sempre passei direto, eu não gosto de confronto, eu não gosto de entrar em brigas desnecessárias, eu não gosto de bater boca com ninguém. Eu não gosto, né, não é porque eu sou santa, não. Eu não gosto de perder o controle porque eu me conheço. Então, eu sou ariana, né, gente? Então, você já imagina aí como é que é o negócio. Eu conheço gente ariana. Né? Então, eu prefiro ficar quietinha no meu E canto. tem a Inhaçã aí também. Prefiro ficar quietinha no meu canto. Só que nesse dia foi diferente, porque a minha filha de santo estava de Quelê, no dia 15 de setembro de 2015. Junho, julho, agosto, setembro, exatamente 3 meses depois. Ela estava de Quelê, foi no mercado, eu estava na minha casa. Eu cheguei no barracão, como eu faço todas as manhãs. A minha Cat falou assim, Mãe de Santo, as meninas foram no mercado, uma crente lá pegou a Iaô pelo braço, começou a sacudir ela, dizendo que ela estava com um demônio, que a alma dela estava entregue para o diabo, para ela tirar aquilo tudo, começou a sacudir. Eu falei, pô, aí é agressão. E a menina estava de preceito, então o problema era meu, né? A gente defende o Iaô. Falei, vou lá. Só que quando eu falei, vou lá, ninguém acreditou jamais, porque não parece comigo isso. E lá, não, sabe? Não. Falei, vou lá. E todo mundo riu, brincou. Eu fui em casa, peguei minha bolsa com documento, que eu já fui com tudo planejado. Falei, vou lá e vou lá na delegacia da queixa dessa mulher. Que ela não pode fazer isso com a garota, não. Ela, o braço dela vermelho, falei, ela agrediu, vou. Quando eu falei, tô indo lá, aí eu entrei no carro com Samantha, eu acho. Veio do outro carro atrás de mim, porque ninguém estava acreditando que eu ia fazer aquilo. Não, minha mãe não vai fazer isso. Cheguei no mercado, chamei a menina, perguntei pela gerência. A moça da portaria falou, não tem gerente nenhum aqui, não. Eu, gerente? Não. Subgerente? Não. Ou seja, o mercado está abandonado, então é isso mesmo? Ela não tem nenhum responsável. Tá bom. Saí, entrei no carro, fui na delegacia, fiz o boletim de ocorrência, expliquei tudo o que tinha acontecido. Fui super bem atendida, encontrei macumbeiro lá pra caramba fazendo tudo com a gente. Aí, tem que levar fazer corpo de delito. Falei, chamei o delegado. Falei, então, ela tá de Quelê, ela não pode entrar no biblioteca. Tem problema, a senhora vai lá, procura não sei quem, fui lá procurando não sei quem. Acredita que o perito foi lá na rua, na avenida, pra olhar pra menina, olhou pra ela de longe, eu não tô lá, porque viu o braço dela vermelho. Voltei pro mercado. Eu falei pro delegado, estou indo no mercado, tá?
mas não vou quebrar nada não, só tô indo lá. Quando eu cheguei lá, eu falei, a gerente já chegou? O gerente, o responsável? Não. Aí veio uma moça, uma branquinha, pois não. Falei, senhora é quem? Sou a gerente. Eu falei, a senhora chegou agora no mercado? Ela, não, eu pego aqui de manhã. Falei, essa moça aqui, eu cheguei aqui hoje cedo, disse que não tinha gerente. Ué, ela falou, por quê? Porque aconteceu isso, mas não é com a senhora que eu quero falar, não. Quero falar com a sua funcionária. Pode chamar ela pra mim? Ai, a moça que agrediu sua filha de santo, além de evangélica, era funcionária do mercado? Do mercado. Falei, quero falar com a sua funcionária. Pode chamar ela pra mim? Quem é ela? Ela é assim, 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 assim. Foi chamar. E a gente esperando, ela não veio. A gerente mandou, fala pra fulana vir aqui que eu tô chamando ela. E a gente esperou, ela não veio. Ela tava me deixando com raiva, né? Mas terceira vez a gerente gritou, né? Manda ela vir agora. Manda ela vir agora, porque senão eu vou lá buscar. Aí ela veio com aquela carinha de coitadinha. Aí eu desabei, falei tudo que eu queria falar pra ela. Só não sabia de um único detalhe. Estava sendo filmada. Porque agora, né, tudo é filmagem. E naquela época eu também pouco mexi em rede social, então eu nunca podia imaginar, né? Filmado. Quando foi, isso foi umas 2 da tarde, quando foi umas 5 horas, aí a Monique, que é neta de uma que é de minha, falou assim, mãe de santo, olha aqui o que eu fiz na filmagem. Falei, Monique, apaga isso, porque se os crentes verem, vão vir aqui quebrar meu barracão. E o meu barracão, pelo amor de Deus, não. Eu enchi meu barracão de câmera, até hoje ele é cheio de câmera, com medo que algum evangélico fosse lá, por conta de tudo que eu vi que eu fiz com aquela mulher ali. Só que não foi ninguém lá quebrar, que bom. E ficou aquele vídeo rolando, porque ela botou no grupo da gente, né? Foi a filha sua, né? Que não sabia, que a gente colocou todo mundo, não compartilha não. Mas esse não compartilha não desceu. À noite, finalzinho, umas 5, 6 horas, uma filha de Sandro viu, mas não viu que a gente pediu para não compartilhar, mandou para uma página que ela conhecida, a Missão Orum. Me chega Yuri, umas 7 horas. Mãe, seu vídeo viralizou. Que vídeo? Falei, Mãe, vídeo? a senhora tá famosa. O vídeo do mercado. Que vídeo do mercado? Pelo amor de Deus, você não vai fazer isso comigo, não. Eu achei que ele estava jogando verde para poder ele jogar. Quando ele jogou, me mostrou. Era a senhora famosa já. Eu fiquei desesperada. Com medo de represália, né? No barracão, fazer alguma coisa no barracão. Entrei em pânico. Foi aí que me tornei uma pessoa conhecida. De fato. Então, o que ela disse em junho, sim, se concretizou. E pasmem, a poeira, ela vinha sempre, né, Sandra? Sempre eu tocava. Hoje ela não vem tanto assim. É quando ela quer aparecer lá em casa. Ou seja... Dona da casa faz o que quer, gente. Ela tá certíssima. Não, foi o que ela disse pra minha mãe no passado. Eu vim pra levantar a vida dela. Enquanto eu não fizer isso, eu não vou. Agora ela tá descansando um pouquinho. Que já está tudo resolvido. Ai, axé, que coisa maravilhosa. E a poeira, quando aparece, que não é uma pombagira que a gente vê, né, o tempo todo. Como é que foi isso? Tipo assim, oi, boa noite, eu sou a poeira, e ninguém estranhou? Todo mundo estranhou, todo mundo estranhou, porque, como eu disse, meu corpo, que não cabia um Exu ali, naquilo ali, né? Eu nem santo pegava ainda, eu era da macumba louca para receber alguma coisa, mas nada, entrei com 9, ninguém me pegava ali, eu queria receber em santo a todo custo, mas nada. Me chega vem minha mãe. Mais ou menos isso. Basicamente isso. Vem, nada. Então a poeira, com 14 anos, a poeira vem. E chegou assim, falando isso com a minha mãe, cantou o ponto que ela canta até hoje. E ali, pronto, era isso, era ela e pronto. Rompeu as barreiras. Exatamente, era ela e pronto. E toda vez que tinha macumba de Exu, porque criança não ficava em macumba de Exu antigamente, né? Tinha macumba de Exu, eu ia, mas eu ficava quietinha no cantinho, mas ela chegava, ela cantava, ela dançava do mesmo jeito que ela é hoje, assim, sabe? Não é sem filtro, não. Com certeza. Sabendo o que ela estava fazendo, sabendo quem ela era. Até hoje ela é assim, desse mesmo jeito. Todo mundo estranhou, e a pombagira, Márcia recebeu pombagira, Márcia recebeu pombagira. Eu não aceitei a chegada dela, eu mesma não aceitei.
porque eu não queria Pombagira, eu queria Inhansã, então eu não concordava. Eu não concordava de ter recebido Pombagira de jeito nenhum. E quando ela pediu para fazer uma saia para ela, que ela falou da cor da roupa, aí que eu não queria mesmo. Qual era a cor? Roxo e preto. Ah, Na década de 70, roxo e preto era a cor dos carros de funerária. Eles botavam uma cortininha, sabe? Nos carros de funerária, era tudo isso, era roxo e preto. Falei, eu não vou botar uma roupa de mas não é de hoje que eu vou me defunto. vestir de funerária. Eu não vou botar uma roupa de cor de defunto, de carro de funerária, eu não vou vestir, mas não adianta botar. Até hoje, se botar outra cor, dá problema. Tem que ser roxo, tem que ser preto, tem que ser roxo, tem que ser preto, tem que ser roxo e tem que ser preto. Essa roupa é desde 1974, desse jeito. E ela foi ter uma roupa em 1982. Então. Até a senhora se acostumar com a ideia, digerir poeira. Quem mandava era ela, mas quem podia arrumar o dinheiro era eu, então não vou. Não vou, não tem roupa, não tem roupa, não tem roupa e não teve roupa. Que médium é rebelde assim, mãe Márcia? Não, o problema foi todo mesmo esse, porque por que não Iansã? Né? A senhora teve essa resposta? Não. Por que não Iansã, né? Tinha que ser justamente Pombagira, assim, tão criança. Gente, eu ficava na rua, soltando pipa, brincando de boneca, jogando bola de gude, ficava na rua. Pombagira, sabe, Tinha muito a ver com não criança, batia, não batia. Então eu não aceitava muito, não. Mas depois, quando eu aceitei mesmo, sabe? Quando eu Aí muda tudo. Vestiu a camisa, a saia roxa e preta, roxa e vestiu tudo. Quando eu aceitei mesmo e me apaixonei, sou apaixonada. A palavra dela para mim é muita lei mesmo. Se ela falar, ela sabe o que está falando. Se ela pedir, ela sabe por que está pedindo. Se ela está mandando, porque ela sabe o que está mandando. E a gente respeita, a gente obedece e a gente ama a poeira. Eu amo a minha pombagira. Amo. Eu entro dentro da casa dela às segundas-feiras só para conversar. Sento dentro da casa dela, peço licença para sentar na cadeira dela. Vou sentar aqui na cadeira da senhora para a gente conversar um pouquinho. E eu falo. Agradeço muito. Porque, na verdade, eu tenho na vida muito mais que agradecer do que pedir. Eu não tenho nada para pedir. Eu tenho que agradecer. Eu sou uma pessoa de 65 anos que eu não tive estudo, eu não pude estudar por conta dessa vida. Eu saí da escola na segunda série, porque ou eu catava alguma coisa ou eu ia para a escola. E também ninguém vai para a escola sem calçado, ninguém vai para a escola sem material escolar, ninguém vai para a escola sem uniforme, ninguém vai para a escola. Qualquer criança se desmotiva mesmo. E eu, lógico que eu me desmotivei, eu não quis ir para a escola mais. Eu queria dançar festa caipira, tinha quadrilha, né? Todas as crianças ensaiavam para festa junina. Eu nunca dançava porque minha mãe nunca tinha dinheiro para roupa. Fui ficar fazendo o que na escola? Saí da escola, eu não pude estudar. E segui a minha vida. Mas eu falava com a minha mãe que eu ia estudar, eu ia me formar e entrar para faculdades, que eu tinha loucura. Tenho até hoje loucura por quem faz faculdade. Eu acho lindo faculdade. Eu acho lindo faculdade. Lindo, 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 lindo. E eu falava com a minha mãe que eu ia fazer faculdade, eu ia ser uma arquiteta, que eu ia fazer uma casa pra gente morar. Mãe, vou fazer uma casa que tem assim 2 salas bem grandes, um corredor. Aí no corredor saem os quartos, mãe. Os quartos. Que quartos? Para que quartos? Não sei, mas a gente vai fazer com quartos. Os quartos com banheiro, lá atrás 2 cozinhas, bem grandes para a gente morar. Eu vou desenhar, eu mesma vou fazer faculdade de arquitetura, eu mesmo vou. Quando crescer, tu vai ver. Eu falava para ela, tu vai ver, mãe. Não, eu não pude fazer a faculdade, não pude fazer primário, não pude fazer nada, mas eu sou arquiteta da minha casa, que eu faço cada desenho lá de obra lá. Vamos fazer assim, assim. Eu ia falar O isso, porque o Baluaí desenho é me parecido. tornou- Esse desenho eu É, conheço. o 2 Baluaí, salas, 2 a cozinhas. minha casa eu fiz assim. Hoje eu tenho a minha casa e a minha casa é exatamente o que eu queria fazer quando era criança. Como a minha mãe já tinha morrido, minha mãe morreu em 2000, eu comprei meu terreno em 2001, eu construí minha casa em 2002, essa casa grande desse jeito, em 2003 eu fui morar. Eu falei que a minha mãe chegou lá do outro lado, botando uma banca, brigando com todo mundo. Olha só, Agora vamos vai. resolver a questão da minha filha, que ela tem que ter a casa própria. Vamos acabar com essa palhaçada, porque foi tudo muito rápido. Como a casa seria para nós e ela não estava, eu fiz na parte dos fundos um salão de festa com o nome dela. E tá lá bem grande quando a gente quer festejar alguma coisa no salão da minha mãe, já que ela não mora comigo mais em vida, né? Então, de qualquer jeito, ela tem que estar.
Então, eu sou muito grata justamente por isso, porque mesmo sem ter conseguido lá atrás o que eu queria conseguir aqui na frente, eu consegui aqui na frente o desejo lá de trás. Isso tudo eu devo ao orixá, eu devo à espiritualidade, eu devo ao sagrado. Porque como é que faz de uma pessoa semi-analfabeta palestrante? O que a gente vai fazer aqui? Isso aí são os orixás confabulando. O que a gente vai fazer para não deixar ela morrer nova nessa vida que ela tem? Para não deixar ela virar uma pedinte depois de adulta, que ela não vai ter ajuda. O que a gente vai fazer por ela? E eles fizeram isso aqui, me tornar palestrante para falar da nossa religião. Axé. Sabe? Mesmo sem ter estudado. Muito bom. Mãe Márcia, a gente aqui no É de Axé Podcast, a gente tem um quadro que todos os nossos convidados dessa temporada vão passar por essas mesmas perguntas, que é um quadro de polêmicas, né, de perguntas polêmicas, e aí a gente vai dar uma polêmica para a senhora e a senhora dá uma opinião sobre essa polêmica. Porque ela tá onde, Davidson? Na encruzilhada! Eu quero ver agora a poeira ajudar a sair da encruzilhada. A primeira pergunta. A Bian tem santo? Claro! Todo mundo tem. Com toda certeza. Claro que a Bian tem santo, a gente tem que acreditar, respeitar. Eu respeito o orixá na cabeça de qualquer pessoa. Porque não importa o vento que vem daí, importa a fé que vai daqui. Então, se o Abian tá viradinho ali, tá virado. O Abian tem santo, sim. Muito bom. Oxalá, mãe Márcia, pode ser juntó? Eu aprendi que sim. Eu aprendi que sim. Axé. Mulheres trans podem ocupar cargos, mulheres e homens, no caso, né? Podem ocupar cargos de CAD ou OGAN? Então, você quer saber se eu concordo, né? Se pode ou... Muita gente está pensando. Olha, eu fui feita numa casa de Angola, né? E Angola sempre foi uma coisa muito rígida, né? Muito rígida mesmo. Até hoje eu acho que eu não conheço ninguém de Angola. E lá a gente aprendeu muita coisa que no candomblé não pode. Então, eu acredito que não, sabe? Vou seguir acreditando que não, porque eu acho que se CAD é cargo para uma mulher, para uma iabá, para uma iá, para a mulher mesmo, o cargo tem que ser para ela. Se o OGAN é para homem, é homem que vai ser OGAN. Não dá para misturar essas duas coisas. Um homem trans ser uma CAD, uma mulher trans, eu não sei colocar bem, né? Não estou muito à parte como é que se pronuncia, né? Ser um OGAN, eu acho que não dá. No sagrado, eu acho que não dá, não. Muito bom, passou, né? Passou tranquila, Passou eu com achei. Passou muito tranquila. Agora vamos falar, Davidson, vamos fazer uma pausinha, né, pra gente falar das pessoas que dão apoio pra gente, que ajudam a gente aqui no canal, né, que dão aquela força, né? Eu não sei se a mãe Márcia reparou, mas a gente tá bonitão, mãe Márcia. Sim, claro que eu reparei. Claro. Então a gente quer agradecer aos nossos parceiros, a loja Abafu. O @, deles é @lojasabafu. É uma loja que fica ao lado do Mercadão de Madureira. Vão lá conhecer. E nós temos um outro parceiro aqui que ajuda nas festas, que ajuda nas comemorações. Que parceiro é esse, Edson? É a Brás Drinks, né? Se você quer fazer qualquer tipo de evento, seja festa de Exu, seja aniversário, formatura, o que for, né? A Brás Drinks faz os melhores drinks pro seu evento. Você pode entrar lá no Instagram, @brasdrinks, ou entrar em contato com o telefone 21 98 169 7478, que eles vão ter um enorme prazer em fazer um orçamento para vocês. Quem não gosta de open bar. Aproveitando, quem não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Nós temos muitas entrevistas vindo por aí. Continuando agora com Mãe Márcia. Vamos continuar. Mãe Márcia, falaram aqui no meu ponto que o axé da senhora tem uma relação grande com crianças, que a senhora tem muita criança dentro do axé. Como que é iniciar uma criança, né? Que criança vive num mundo à parte, né? De brincadeira, e muitas vezes é espivitado e quer sair, quer correr, quer brincar. Como é que faz com um Abian se tornando Iaô nessa idade?
Eu falo que lá em casa tem mais criança que gente. Aí os maiorzinhos falam, ô mãe santa, a gente não é gente, não. Sim, lá em casa tem muita criança. Eu acho que a gente está com 28, 32 crianças. Nunca... Tem muita criança, tem muita criança. É uma creche, mãe Márcia. É, meu pai falava que eu era a Xuxa, que eu era a Xuxa preta. Chegou a minha Xuxa preta, meu pai falava, porque muita criança, muita criança. Eu acho que isso. Não, eu brincava com eles, falei, isso é castigo. Porque no começo eu não concordava em iniciar criança. Eu tenho casa há 37 anos. E lá atrás eu falava que criança, não. Eu não é iniciação para criança, eu acho que é muito doloroso e tal. Eu acho que o orixá, acho não, tenho certeza, né? O orixá me provou totalmente o contrário. Você está pensando errado, você está começando com um pensamento errado. A primeira criança a ser iniciada na minha casa foi o meu filho. E eu não queria. Meu filho tinha 3 anos, mas eu estava avisada que tinha que fazer, tinha que fazer. E eu neguei todas as maneiras que eu pude, eu fui ali segurando. Chegou um momento que não deu mais. Ele tinha que ser feito até os 3 anos. Chegou um momento que não deu mais. Eu segurei 1 ano, segurei 2 anos, ele era muito doente. Muito doente. Eu fui segurando, fui segurando. Quando ele estava com exatamente 2 anos e 11 meses, não deu mais. Não deu mais. Eu tive que iniciar meu filho, ele é confirmado, ele é Ogã de Oxum. E ele está com 29 anos desconfirmado, né? 29 ou 30. Fiz agora desconfirmado. 29 anos confirmado. Depois dele, parece que abriu a porta da creche. Foi vindo uma criançada para fazer. E eu tô com outra lá recolhido, outra criança lá agora recolhido, vai confirmar ele é Ogã. E eu falo, gente, não adianta me pedir a mãe, o avó. Ah, minha mãe, joga pro meu filho, porque tá. Não faço isso. Eu não pego nenhuma criança para fazer absolutamente nada se não for necessário. Criança para ser iniciada tem que haver uma necessidade. E a necessidade o jogo de búzio mostra, o Exu fala, o caboclo da casa, se tiver caboclo, vai falar, o jogo vai dizer que há necessidade. Eu já tirei crianças de hospital, quer dizer, eu tirei não, a mãe tirou contra a minha vontade. Não vai, o Taylor, né, o filho que é de Cal, ele estava internado com sinusite no rosto, tava com celulite facial, e ele só tinha 3 anos de idade, Taylor. E a Cal falou, mãe de santo, a pombogeira falou para tirar e trazer para a senhora. Falei, mas eu tô dizendo para não tirar e não trazer. Não traga, não traga. Deixa o médico cuidar do seu filho. Ele é uma criança, depois a gente vê o que precisa ser feito. Ela, não, eu acredito, eu vou tirar. Foi a poeira que mandou. Ela tirou ele do hospital, ela assinou o termo de responsabilidade, tirou o Tyler do hospital e levou pro barracão. Eu tive que recolher o Tyler. Iniciei, não, confirmei, porque ele é Ogã, ele é de Oxóguiá. O Tyler tá com 24 anos de idade. Nunca mais teve problema. Daí vieram mais crianças, cada uma com um problema maior, cada um com um malzinho, cada um com alguma coisinha. Tô com 2 lá, que, nossa senhora, aquelas 2 ali é o meu castigo. Porque elas estavam recolhidas e eu ia começar a fazer uma reza de Xangô para ela. Não, mas santa aquela. A galinha pintadinha. E eu ia começar a reza de Xangô. A Dona Aranha subiu pela parede. Gente, as crianças vão querer ditar regra dentro do meu axé. Eu tenho que cantar musiquinha de galinha pintadinha. Eu não acredito que sou eu. Nessa altura do campeonato, Dona Poeira, a senhora não tá vendo isso, não? Porque eu sou muito séria. Sou muito séria, sabe? Embora eu seja bastante brincalhona, mas eu sou séria por natureza. E as crianças me veem com aquela... Quando eles me viam lá dentro, com a galinha pintadinha, com aquelas 2, ninguém acreditava. Falei, gente, olha onde eu cheguei. Cantando galinha pintadinha para as crianças. E são feitas, tem 2 anos de idade. Fofura. 2 anos, são safadinhas. Olha, elas quando chegam, elas sabem direitinho o que tem que fazer, tá? A mãe dela já troca a roupinha, ela já vem pro canto. Cadê mãe Xanto? Bota a Eninha no meu pé, bate pau, que elas sabem. Ela já sabe bater pau. Bate pauzinho, levanta, toma benção. Benção, mãe Xanto. Me dá um beijo e vai fazer bagunça na minha casa. Ele não vai quebrar meu barracão, não. E assim
Cada um com a sua função dentro da casa. Tem os que arrumam, os que Desarruma, desarrumam. tem uns que quebra, que grita. Essas 2 vezes o Xangô come bastante, só come. E hoje eu tenho meninas lá que têm 16 anos, já tem obrigação de 14, né? Tem meninas que têm 10, já tem obrigação de 7, já são ibomes na casa, que foram feitas tudo cedo, e tá todo mundo firme, tá todo mundo lá. Amando Orixá, eu fiz um grupo lá em casa com os adolescentes, que saiu até grupo de dança, de sair tudo de uma brincadeira, que eu queria ensinar para essas crianças, as crianças maiores, né? Não as pequenininhas de 2 anos. Queria mostrar para eles o que eles estavam fazendo dentro do candomblé. Porque também não é só você pegar uma criança e iniciar porque elas estão precisando e largar ela crescer a própria sorte. Não, quando elas tiverem idadezinha de entender, vão ter que entender o que é orixá, por que é que se iniciaram. E eu comecei com isso com eles. Por que vocês se iniciaram? Qual é seu orixá? Ah, eu sou de Ogum. Quem é Ogum? Você sabe? Não, então, Ogum é só. Aí fui explicando, orientando. Você foi iniciado por causa disso, disso, disso. Como é que você chega na casa de santo? Como é chegar? Ah, tem que pegar uma quartinha, despachar, entrar, tomar um banho. Vocês têm que fazer tudo isso. Cuidar da casa de santo. Você vê um papelzinho de bala jogado no chão, que o irmãozinho deixou cair, pegar, jogar no lixo. Que a casa do nosso santo tem que ser bem asseadinha, bem limpinha, tudo bem claro. E assim eu fiz essas crianças serem essas crianças. Vou dando aulinha, vou ensinando para eles amarem o orixá. Não ficarem ali só por estar e crescer sem aprender nada. Peguei as ebomes de 14 anos, de 11 anos. Olha só, na próxima função, quando eu comecei a próxima função, os bichos vão ficar com vocês. Um grupinho aí de pena, outro grupinho tira o axé para lavar, outro grupinho prepara o axé. E eu vou ficar coordenando. E elas fizeram. Aí eu cheguei e falei, quem foi que depenou? Fulano, fulano, fulano. Melhor do que os adultos. Eu tinha que dar uma elogiada para Encher a bola. melhor do que os adultos. Quem foi que lavou? Fulano, fulano, fulano. Quem arrumou esse axé? Fulano, fulano, fulano. Chama todo mundo. Vocês estão de parabéns. Que ebomes vocês são. Quando vocês crescerem, vocês vão dar banho em muita gente, tá? Porque vocês fizeram com amor, com respeito, com carinho e com cuidado, porque tá tudo muito bem feito. Pronto, ganhei, né? Ela tem uma que bate a cara já como ninguém. Ganhei. Então, é isso. A gente não tem que só iniciar porque a criança está precisando. Porque Educar no axé, né? educar no axé. Mostrar para elas o que elas estão fazendo ali dentro. Mostrar para elas o que é a casa de santo. Quando eu era criança, que eu ia para Macumba, não podia. Toque de Exu. Não pode, criança não pode porque Exu não gosta, porque Exu isso. Então tinha um respeito enorme. Ah, tá cantando para seu Abaluaê, porque um banda fala muito seu Abaluaê. Não pode olhar, então não olhava. A gente já vai crescendo com aquele respeito do orixá. O candomblé tem que fazer a mesma coisa para as crianças, para não estragar mais do que já está estragando lá na frente, né? Então, eu procuro fazer isso com as crianças lá em casa. Ainda no tema das crianças, né? Como que surge a ideia de fazer a biblioteca? Então, a biblioteca também veio da minha infância. Veio da minha infância. Porque não sei se hoje em dia ainda existe, uma biblioteca comunitária nos bairros carentes. Era um ônibus grandão, né? E as crianças podiam estudar, pegar os livros para estudar. Só que minha mãe nunca ia, tinha que assinar, um adulto tinha que dar identidade, e eu não podia pegar o livro. E eu nunca estudava naquela biblioteca, porque eu não. E eu, com raiva, que eu era uma criança. A adulta que eu não sou, eu era em criança. Eu brigava mesmo, eu respondia mesmo, eu xingava mesmo. E eu, com raiva, né? Também não preciso dessa biblioteca para nada, não quero nada daí mesmo. Quando eu crescer, eu vou ter a minha biblioteca em casa. Como se ter uma biblioteca fosse fácil, né? E eu já ia assim, já falando. Alguém ouviu, falou, vai ter sim. E aí, quando eu ganhei aquele terreno, que hoje é a biblioteca, aquele terreno foi dado para Poeira, não foi para mim, para fazer a casa dela, para fazer a festa dela. Ela agradeceu, falou que muito obrigada, ela não queria não, que a casa dela era onde ela estava. E continuou no mesmo lugar. E o terreno ficou lá, então vamos fazer alguma coisa. Murei, fizemos um evento lá pro Arabê Funfum e eu olhei pro terreno e falei, eu já sei o que eu vou fazer aqui. A minha biblioteca, eu vou fazer um espaço aqui para pegar essa criançada da Carobinha para fazer alguma coisa. E aí fui construindo devagar, fui construindo devagar, fui construindo devagar. Quando eu consegui construir, eu fui numa live e falei que eu tinha construído uma biblioteca tal, para as crianças do bairro.
E aí eu ganhei muito livro que vieram de São Paulo, eu ganhei mesas, eu ganhei computadores, eu ganhei cadeira e montei a biblioteca rápido, rápido, rápido. E as crianças vão lá, quando aparece um professor voluntário, dá uma aula de internet, dá uma aula de dança, dá uma aula não sei o quê, o espaço está lá para ser usado pelas crianças. Aí eu me vinguei da minha infância, já que eu não podia ir, as crianças agora vêm. Então, o que eu queria para mim, eu tento fazer para os outros. Uhum. Assim mesmo foi as cestas básicas que eu comecei a dar lá na pandemia, né? Eu consegui, comecei a dar e fiquei a pandemia inteira dando. A gente cadastrou 300 famílias. Chegamos a 300, a 250, cadastramos 300 famílias. E todo mês a gente dava 300 cestas básicas. E eu pedia, sem vergonha, ia nas lives, pedia mesmo. E chegava a 50, chegava a 75. Mas era justamente o que eu queria que fizessem comigo no passado. Porque quem já passou fome sabe a dor dela. Então, quando a gente vê que tem pessoas precisando, a gente quer ajudar. É aí que nasce, então, a escritora. Não, a escritora, na verdade, foi. Sempre tentaram fazer a minha cabeça em relação a eu escrever, contando a minha história de vida. Né? Porque eu conto para meus filhos de santo. Uma vez eu contei para um pai de santo amigo, tem muitos anos isso, mais de 20 anos. Ele, nossa, mãe Márcia, a senhora está dando um testemunho, isso aí é um testemunho. A senhora saiu de onde saiu por conta de santo. Foi santo que me tirou. A minha vida era uma, depois de santo a minha vida passou a ser outra. E ele falou, a senhora podia escrever um livro. Ah. Aí chega um outro filho de santo, mãe, por que não escreve um livro? Chegou outro, mãe, por que não escreve um livro? Gente, eu não vou escrever um livro porque eu não sei escrever um livro, né? Como é que se escreve um livro? Vou sentar para escrever um livro. Não, mãe, a senhora vai narrar, a gente que vai fazer. Foi quando surgiu a minha assessoria, que eu não tinha, eles resolveram fazer assessoria. E eu tenho o grupo do livro, e eles mesmo que me assessoram, são eles mesmo que marcam live, podcast, eventos, premiação, é com eles que falam, né? Eles só me avisam a data, se eu posso ou não. Aí dali surgiu, eu falei, então tá, não vai vender, mas vamos fazer. Depois de tanto perturbar. Aí eles começaram a pesquisar a minha vida, amigos, conhecidos, parentes, para contar a história, e eu ia contando, gravando, ia passando para eles, eles escrevendo, porque tem vários professores, né? Léo, que é de Patrícia, historiadora até tinha, e que foi procurar. Então, eles foram fazendo. Aí saiu o livro. Só que o livro não tinha nome. Como é que se coloca nome em livro? Minha mãe, a senhora tem que escolher um nome. Eu falei, gente, eu não sei botar nome em livro. Eu já li, porque quando eu catava lixo, por eu não ter estudado, tudo que eu pegava de livro, livrinho de bolso, revista, no lixo, eu sentava na rua e ficava lendo. Eu sempre quis aprender, né? Só não pude. Mas isso aí, tudo bem. E eu ficava lendo. Hoje eu ouço as pessoas falarem que eu falo muito bem, que eu me expresso muito bem, porque eu li. As coisas do lixo, eu li. Só li. Pronto. E eu lia muito. Eu falei, gente, olha, eu li muito livro, tá? Eu li Sidney Sheldon, eu li Vinícius de Moraes, li vários livros. Eu já vi livros com título assim, uma história. Eu já vi com um negocinho pequenininho. Eu não sei como é que se coloca nome em livro. Ah, minha mãe, vai pensando. Aí Beth deu uma ideia lá. Não falei, nada a ver isso aqui. Eu estava no barracão, cada dia eu vou em um quarto de santo, ou às vezes eu vou em todos, às vezes eu não vou em nenhum. Aí aquele dia era uma segunda-feira, eu fui no quarto do meu pau Bauê e fui agradecer por tudo, mais uma vez, pelo projeto e tal. E eu conto tudo para o Bauê. Uma vez me perguntaram por que eu faço isso. Porque eu não tive pai, ele morreu com 2 anos. A única figura paterna, pai, que eu chamo pai, é meu pai, o Bauê. Então eu fiz dele meu pai, de fato. Então, se você me agradar, eu vou contar para ele. Se você me desagradar, eu vou contar para ele. Se eu comprar um carro, eu vou contar para ele. Se eu comprar uma laranja, eu também vou contar para ele. Então, tudo eu conto pro meu pai Bauê. E pai, ontem, funcionando tal. Eu conto mesmo, sabe? Como se ele fosse bem vivo na minha vida. E é. E eu estava dentro do quarto do Bauê, conversando com ele, sentada. Pai, eu fiz um livro, nem sei o que vai ser da minha vida. Eles que fizeram fazer isso. Agora querem que eu bote o nome. Queria tanto que o senhor me ajudasse a escolher um nome, meu pai. Eu não sei fazer isso. Não consigo fazer isso. Se o senhor puder me ajudar a escolher um nome para o meu livro. A única coisa que eu sei disso tudo, pai. Eu faria tudo outra vez se fosse para ter o senhor. Pai do céu, faria tudo outra vez.
Obrigada, meu pai Obaloê, obrigada, meu pai Obaloê. Eu acho que esse é o nome, Bati cabeça, corri, peguei o telefone e falei, gente, o que vocês acham de Faria Tudo Outra Vez? Mãe, esse nome tá ótimo. De onde é que a senhora tirou isso? Contei a história, que eu estava dentro da casa do Obaloê. E o que foi o Obaloê que me deu esse nome? Se o mundo disser que não, se vier um Deus aí do céu, falar, não foi o Obaloê, não, foi a sua mente que criou. Eu vou falar, foi o Obaloê sim. Foi o Obaloê sim. Eu acredito em Orixá. Eu estava lá dentro pedindo e do nada eu falei isso. Então foi o Obaloê que me deu e saiu esse nome. Aí ficou o nome Faria Tudo Outra Vez. Porque eu faria tudo outra vez. Eu viveria toda aquela derrota da minha vida passada se fosse para hoje estar com o Obaloê, sabe? Ser de Orixá, para estar com o Orixá. Eu faria, sem ter medo de ser feliz. E quando começou, saiu o livro, ficou pronto, tal, lançar o livro, vamos lançar, a editora tal, fazer para a senhora aí, fazer assinar o livro, tal, autógrafo. Falei, gente, eu não sei se esse livro vai vender, não, mas muito obrigada por tudo que vocês fizeram, tá? Muito obrigada. Foi muito bom vocês terem se empenhado, mas vender eu já não sei. Fizeram um lançamento, um pré-lançamento por conta da pandemia, né? E botaram em várias plataformas aí. Gente, por 3 meses consecutivos nas plataformas de venda, o meu livro foi campeão de venda. Quando eu olhava aquilo na rede social, eu falei, não sou eu não acredito nisso não. Eu não acredito nisso não. Então eu tenho plena convicção e certeza, que a minha vida é uma mágica dada pelo sagrado. O sagrado comanda a minha vida, sabe? O sagrado me coloca nos lugares que ele acha que eu tenho que estar. Se eu mereço, eu não sei. Mas o sagrado acha que eu tenho que estar. O sagrado me fez ser quem eles acham que eu tenho que ser. Por isso que eu recebo com muito amor. Eu sou mãe de santo e sou mãe de santo muito feliz. Eu sou aquela mãe de santo que eu não reclamo. E a gente, como ser humano, a gente passa por muita coisa. Como mãe de santo, pai de santo, não é diferente. Mas eu procuro não ver o lado ruim do ser humano. Eu prefiro não ver a traição, ingratidão. Não vejo nada disso, mas eu não vejo mesmo. Mas eu não vejo porque eu não quero ver. Porque se eu tiver 2 ingratos, se eu tiver um grato, eu vou focar só no grato. Se eu tiver 2 que me odeiam, um que me ama, eu vou focar só no que me ama. Porque eu tenho que procurar o que é melhor para mim, não o que me faz mal. Então eu sou feliz como mulher Orixá, e eu sou feliz por conta disso, por causa do sagrado, por causa do Obaloaí, por causa de minha mãe Ansã. Eu sou muito feliz, eu amo minha casa de candomblé, eu amo meus filhos. Prestam? Claro que não, eles aprontam todas. Mas, nossa, adoro meus filhos santos. Se tiver que brigar com eles, eu vou brigar também. Se tiver que falar palavrinhas de carinho, eu vou falar também. Só não vou ficar beijando e abraçando, que eu acho que isso aí não funciona muito comigo, não, sabe? Ariano gosta um pouco de distância, menos o santo, que é carinhoso, beijoqueiro. Mas eu gosto de ser quem eu sou, eu gosto de ser Yalorixá. Gosto muito. Axé. Axé. Nós estamos chegando ao final da entrevista, mãe Márcia, mas ainda temos um quadro que a gente vai convidar a senhora para participar. O nome dele é Na Aláfia do Obi. E é um quadro de perguntas e respostas rápidas. Eu vou dar uma palavra para a senhora e aí a senhora me diz o que passa pela sua cabeça. Obaluaê. Minha vida. Minha vida. Filhos de santo. Amo meus filhos de santo, todos eles. Preceito. É necessário, né? É necessário. Tem que haver preceito e o respeito. Yalorixá. Ser Yalorixá é uma dádiva. Então todas nós devemos abraçar isso assim e se entregar. Ebó. Nossa, faz uma diferença na vida da gente. A gente fica de pé com um bom ebó. Preciso, ebó é preciso. Gira de Exu. Gira de Exu. Eu não sei nem o que dizer sobre gira de Exu depois do que eu falei da poeira. Gira de Exu é uma coisa assim muito forte e necessária. Poeira. Poeira. Eu não vou dizer que ela é minha vida, porque a minha vida de fato é o Baloaê, mas a poeira é a mulher que eu amo. Uhum. Uma paixão. Candomblé. Religião. Candomblécista. E a mãe Márcia por mãe Márcia. Mãe Márcia por mãe Márcia. Engraçado, nunca me fizeram essa pergunta.
Mas por eu, sou uma pessoa apaixonada pela religião. Não viveria, não seria ninguém, não seria nada, se não fosse candomblé. Mãe Márcia é o candomblé. Muito bom. Ai, axé. Mãe Márcia, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que a gente não poderia ter estreado de melhor forma. Eu acho que a senhora é uma inspiração pra gente que é novo no axé, né? Que tá começando, né? Diante de toda a trajetória que a senhora tem. Do nosso axé, né? Que eu faço parte, graças a Deus, né? Eu sou dessa linhagem, né? De casa de respeito, de casa que respeita mesmo o orixá. Agora eu vou fazer só mais uma última pergunta, né? Como que a senhora vê o candomblé no futuro? Então, eu quero que o candomblé no futuro continue sendo o candomblé com respeito e com entrega. Eu acho que é por isso que eu tenho tanta criança na minha casa e tantas outras casas têm muita criança. Então dá pra gente ensinar, dá pra gente ver o candomblé mais respeitado, o candomblé existindo mais, as pessoas com menos vergonha de dizer que são candomblecistas, as pessoas aparecendo, as pessoas se comprometendo. Então o candomblé que eu vejo no futuro é esse, um candomblé com as pessoas compromissadas com o candomblé, sabe? Sem se esconder, dizendo sim, eu sou candomblecista, eu amo o candomblé, aparecendo como tal. Eu sou uma pessoa que eu vou para todos os lugares. Eu tenho que ter minha mãe dizia brincando comigo: não precisa nem botar fim de conta, candomblé, tá escrito na tua testa aí, tá, o flagrante está na cara, macumbeira. Porque eu gosto que as pessoas me vejam como candomblecista. Hoje eu não escondo mais, quer dizer, o que eu fiz com 20 anos eu não faço mais de jeito nenhum. Eu vou para todos os lugares sempre com o meu filho de Lago de Baú fininho, a menos que eu vá para algum evento, aí eu tenho que ir com outro filho e deixo meu Lago de Baú guardado em casa. Mas eu não vou a lugar nenhum se eu não tiver alguma coisa em mim dizendo qual é a minha religião, dizendo quem sou eu. Não vou a lugar nenhum. Então o candomblé que eu quero ver lá na frente, o candomblé que eu quero ver no futuro, eu tenho um filho iniciado de 32 anos, tenho um neto iniciado que tem 10 anos de idade, então eu quero deixar um candomblé para ele melhor, sabe? Eu quero deixar um lugar para ele viver, curtir, se encantar, se entregar no candomblé sem medo de represália, sem medo de ataque, podendo fazer suas coisas. É isso que eu espero. Mas a gente precisa de tantas outras coisas, porque aí já vem autoridade, já vem tantas outras coisas, mas enquanto a gente puder fazer a nossa parte aqui, enquanto eu puder, eu vou em todos os lugares falar do candomblé. Onde eu estiver, eu vou falar do candomblé sem problema nenhum. E se falar que não gosta, o problema vai ser de quem não gosta, porque eu vou continuar falando do candomblé. Quem gosta sou eu, e ponto final. Muito bom. Axé. Mas, Márcia, muito obrigado, de verdade. Obrigada a você. A senhora é uma inspiração pra gente que é mais novo, que tá começando, ou que quer começar. É um prazer, de verdade, receber a senhora aqui. Eu acho que vai ser uma estreia de muito axé, de muita sabedoria pra gente do Axé Podcast, pra quem vai estar assistindo em casa. Acho que é gratificante, muito importante ouvir, muito importante aprender pra gente reproduzir esses valores dentro das nossas casas de axé, quando nós tivermos os nossos terreiros, quando nós formos pais ou mães de santo, e a gente saber os valores que a gente vai precisar passar para as pessoas que vão estar começando, né, que vão estar surgindo. Obrigado de verdade. Eu que agradeço. A melhor maneira de ser do sagrado para mim é se entregar pro sagrado. É tão simples, mas as pessoas procuram tanto, né? A melhor maneira de ser do sagrado é se entregar pro sagrado. Ele não proíbe a gente de nada. A gente não está proibido de uma festa, um aniversário, um passeio, não. Só que é a nossa entrega, porque o sagrado é invisível. Então, quem ama acredita nesse invisível. Melhor maneira. Então, eu sou feliz justamente por causa disso. Eu sempre amei o invisível, sempre respeitei o invisível. E vou seguir respeitando e amando. E com isso eu tenho vários invisíveis aqui me dando mão, me ajudando aqui, me ajudando ali, me levando para algum lugar que eu gosto de estar, que é dentro de uma casa de candomblé. Eu que agradeço vocês. Então, se você assistiu ao nosso programa até aqui, comente com a hashtag Deburu, que nós vamos responder todos os comentários, não é isso, Edson? Isso, o Ed Axé Podcast vai ficando por aqui, né? A gente vai fechar a nossa gira agora. Vamos fechar a nossa E gira. semana que vem, quarta-feira que vem,
às 18 horas, a gente tá de volta com um novo episódio. Pra gente, fica ligado nas nossas redes. Curte, compartilha, comenta, fala pro amigo, pra mãe, pra avó, pra todo mundo. Traz todo mundo aqui pro Ed Axé Podcast. É isso. E mãe Márcia, a senhora quer falar como as pessoas encontram a senhora? Suas redes? Quer não? Tá certíssimo. Todo mundo já conhece. Todo mundo conhece mãe Márcia Marçal. É justo. Então, gente, um beijo. O Ed Axé Podcast vai ficando por aqui. Até semana que vem.